Oi pessoal, Eliana Cândido, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês a explicação de como colocar um botão magnético. Eu vou mostrar que tem mais do que um tipo, mas tem um que é muito simples, você não precisa de ferramenta e você pode sempre ter em casa que de qualquer forma você consegue colocar. Inclusive, na semana passada, eu dei aula para algumas alunas num evento do Ateliê na TV e eu presenteei cada uma com um botão deste e eu prometi que faria um vídeo para explicar como colocar. Então tá aqui o vídeo para vocês. Vamos lá? Então, botão magnético tem vários modelos. Aqui tá os três principais. Esse um aqui que você tem que furar a peça e tá vendo a parte de trás dele é um pininho só, onde depois vem o botão. Acho que dá para ver aqui assim. Então, tanto um lado quanto o outro é dessa forma. Só que você precisa do balancim para colocar esse aqui. Então, vamos deixar aqui de lado. Existe um outro que é manual. Ó, ele é magnético, vou colocar aqui assim. Aí ele tem umas argolinhas em volta, tá vendo? Essas argolinhas é para você com uma agulha de mão costurar. Então ele é bem manual, qualquer pessoa pode colocar, porque não requer de nenhuma ferramenta, como o anterior precisa do balancim. E tem esse aqui que também é bem comum, que é o que tem bailarina, tá vendo esses dois? Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui, no. Ó, tem dois pezinhos aqui, ó, que é a bailarina. Esse que eu vou ensinar a colocar hoje, que também você não precisa de ter nenhum maquinário, que ele se coloca manualmente mesmo. Então esse aqui eu trouxe para vocês saberem que existe, mas eu vou mostrar como colocar esse aqui, que é o que eu dei a aula semana passada em Águas de Lindóia e que eu presenteei minhas alunas. Então eu tenho o macho e a fêmea, né? Tá vendo? Um tem um buraquinho e o outro tem um pininho. Então é o macho e a fêmea. E cada um deles tem uma chapinha pra gente poder travar. Então esse aqui, como ele é menor, ele tem a chapinha menor. Esse lado, como é maior, tem a chapinha maior. Então, como colocar? Vamos lá. Vamos dizer que aqui é a nossa bolsa. Eu fiz uma pequena aqui mas você pode colocar em nécessaire, você pode colocar em bolsa, no que você precisar. Preferencialmente, o forro já tem que estar colocado e já tem que estar rebatido também, porque assim fica mais fino e pra gente colocar. Como eu tenho duas costuras aqui, eu vou dobrar na costura com costura aqui, ó. Vou pegar um grampinho aqui. Só para eu achar os meios da minha bolsa. Então eu venho aqui e eu vou marcar, ó, um lado e vou marcar outro lado. Isso não vai ser colocado na parte de fora. Aquele com balancim se coloca na parte de fora, mas esse manual, que é o bailarina, nós temos que colocar na parte do forro da bolsa. Então, olha, onde eu marquei aqui, eu vou trazer a marcação para dentro, para a parte do forro, e vou fazer a mesma coisa aqui, para dentro, para a parte do forro. Então, o que eu vou fazer? Eu já defini, então agora eu preciso definir a altura que eu vou colocar. Não posso colocar muito aqui na ponta, então eu vou colocar nesta altura aqui. Eu normalmente, eu brinco com as alunas aqui, ó, põe um dedinho desde o começo aqui e marca. Então, vamos ver se tá dando para ver bem. Olha, aqui eu marquei a altura e aqui é o meio da minha bolsa ou necessaire que eu queira colocar. Então, vou fazer a mesma coisa do lado de lá. O mesmo dedinho. Vou marcar a altura que vai ficar este botão. E aí, aqui é o meio. Então, aqui é o centro dele. Então, eu tenho essa chapinha que eu falei que é para travar. A bolinha, ela vem bem no cruzamento dessa linha que eu fiz aqui, ó. Coloquei aqui, vou pegar um lápis e vou marcar as duas partes retas aqui. Ó, vou dar uma reforçada aqui para ficar bem fácil de ver, tá vendo? A mesma chapinha que eu tinha aqui, eu marco essas duas partes retas. O buraquinho do meio é só para centralizar. Essa mesma chapinha, não precisa nem pegar pequena, porque uma é grande e outra é pequena, mas as marcações são iguais.
Então, eu já posso fazer do outro lado a marcação aqui também, ó. Marquei de um lado, marquei do outro lado. Tá aqui. Então, onde eu marquei esses 2 risquinhos é onde eu tenho que abrir. Então, meu forro precisa estar aberto, ou na lateral, ou no fundo, para eu conseguir introduzir minha mão dentro do forro. Quanto maior a bolsa, mais fácil de fazer. E eu tenho que vir com um desmanchador de costura e fazer um rasguinho onde eu marquei esses 2 riscos aqui. Tá dando para ver bem, ó. 1, 2, vou fazer do outro lado também, sem pegar o tecido de fora. Então, eu só vou cortar, fazer esse rasguinho aqui, ó, com o descosturador. Só naquele risquinho, tá? Então, aqui é onde eu vou colocar o meu botão, ó. Ele é bailarina, tem os 2 pezinhos, ele vai entrar nesses 2 rasguinhos que eu fiz aqui, ó. Então, ele aparece lá dentro do forro desta forma assim, certo? Só que se eu já fechar, ele vai ficar vulnerável. À medida que eu for usando, ele vai rasgar o meu tecido. Então, eu vou colocar uma proteção aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de manta e vou rasgar ele no mesmo tamanho da minha chapinha. Se quiser pôr a chapinha aqui e riscar com lápis para depois furar, senão é só olhar e fazer igual. Então, agora o que eu vou fazer? Aquele botão que eu coloquei, tá aqui, ó, do lado do avesso. Eu vou vir com esse pedacinho de manta aqui e vou introduzir os 2 pezinhos, dá pra ver? Depois que eu introduzi os 2 pezinhos, eu venho com a chapinha correspondente, então essa parte maior. Então, eu venho com a chapinha maior, aperto bem aqui, com o auxílio de uma tesoura mesmo, eu dobro a perninha dela. Por isso que ela chama bailarina, que ela faz um espacato nessa hora aqui, ó. Eu dobro a perninha do meu botão. Se ficou muito volume de manta, eu posso limpar. Eu só preciso ter manta ali onde eu rasguei, para que na hora que eu abrir e fechar essa bolsa, ela não force demais. Então, olha, é só ajeitar e tá colocado um lado. Agora, eu vou colocar o outro lado onde eu já cortei. É a mesma coisa. Vou precisar de um pedacinho de manta, vou lá fazer o rasguinho no mesmo tamanho da bailarina. Então, eu venho pela abertura da bolsa, eu coloco a mão aqui, ó. Vou introduzir o outro lado do meu botão, vou trazer aqui o avesso, olha. Vou colocar a mesma coisa, vou colocar o reforço que eu fiz aqui de manta. Aí eu venho com a chapinha, esse é o lado pequeno, então a chapinha é pequena. Só introduzo a chapinha, aperto bem ela aqui, venho com a tesoura e abro as perninhas do botão. Então, posso limpar esse excesso de manta. Para não ficar tanto, né? E tá colocado, ó. Aí, tá aqui. Dá pra ver direitinho. Então, olha, ele já fecha a minha bolsa. Então, tá pronto, é só isso. Aí, aquele buraquinho que ficou no fundo, fecha a mão ou mesmo na máquina, bem na pontinha, e tá pronto a colocação do botão. Simples, não é mesmo? E fica tudo fechadinho, tudo protegidinho. Você pode colocar mais que um, dependendo do tamanho da sua peça. Você, ao invés de colocar no centro, você pode colocar 2 mais nas pontas. Então, dá para brincar. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo.